Cristo e todos os nossos amados amigos que acompanham essa série de transmissões do Instituto Vida para Todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no meio de uma conferência internacional sob tema geral Então Virá o Fim. E a mensagem 18 tem por título Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Mateus, capítulo 20, de versículos de 1 até 16. Hoje de manhã, pela graça do Senhor, conseguimos falar um tópico do capítulo 19 e não conseguimos terminar. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, nós tivemos agora há pouco uma última reunião da nossa comunhão na sala de guerra, na sala dos generais. Eu saí muito otimista. Irmãos, nós alcançamos entre os irmãos líderes da obra uma unidade jamais vista no passado. Uma unanimidade, todos são unânimes, pensando todos a mesma coisa, tendo o mesmo amor, e cada um considerando o outro superior a si mesmo, e ninguém considerando o que é seu somente, mas também do que é dos outros, do interesse dos outros. Irmão, nós chegamos a um momento muito crucial. Toda a situação do mundo, situação geopolítica, situação econômica do mundo, acontecem depois que o Senhor dá a palavra profética aqui para nós. Primeiro, o Evangelho do Reino tem que avançar, alcançando toda a terra, para testemunha a todas as nações. Então, tudo o que tem que acontecer no mundo secular, acontece. Depois de vários anos de guerra fria, a diminuição das armas nucleares, a destruição de várias ogivas nucleares para diminuir a ameaça de destruição global. Mas parece que nós voltamos novamente à era da disputa das potências. E com isso, corre um perigo de usarem armas nucleares. Mas, irmãos, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é que o que nós vemos diante dos nossos olhos, as coisas estão acontecendo porque a igreja está avançando. Do que eu vi na sala dos cooperadores, me deu muita esperança de que o Senhor pode fechar essa era breve. Não precisa esperar muito tempo, não. Se vocês todos colaborarem, tanto na pregação do Evangelho, ir para as ruas, trazer material de edificação, cuidar deles e também cuidar da edificação da igreja, todos nós dispostos a tomar cruz, todos nós dispostos a morrer, para que a igreja possa ser edificada. Eu creio que assim, logo o Senhor voltará. Eu tenho esperança. Então eu vou continuar, mas vou continuar bem rápido daquilo que eu não falei. Capítulo 19 ainda, versículos de 13 até 15, diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, lhes disse:
deixai os pequeninos, não os embaraceis em vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Irmãos, eu quero lembrar vocês que no Jardim do Éden, eu li para vocês em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, o homem era simples, o homem era puro diante de Deus. Em 2 Coríntios também, capítulo 1, versículo 12, como diz? Vamos lá. Vamos ver rapidamente. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Paulo fala assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, eu vou usar uma versão, tá? De que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Irmãos, no Jardim do Éden, desde o princípio, o homem era simples. E agora, irmãos, nós estamos retornando ao princípio. Se nós queremos edificar a igreja, precisamos deixar a nossa complexidade de lado e a nossa complicação de lado. Vamos viver aqui na terra com simplicidade e com sinceridade, e não com a nossa sabedoria humana, mas na graça divina. Tá bom? E não sejamos complicados. Vamos ser como aqueles que entraram para o reino dos céus, sendo pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Isaías 57, versículo 15 nos mostra que no reino dos céus não devemos ser complicados. Vamos manter-nos sempre humildes e simples para com Deus e para com os homens. Vamos manter um espírito contrito e humilde, com um coração quebrantado e arrependido. Isaías 66, 2, pois o Senhor dará sempre a sua atenção e estima ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à palavra. Desses é o reino dos céus. Na verdade, eu vou complementar esse sentimento daqui a pouco. Não vou falar muito ainda sobre isso, de voltarmos a ser como uma criança. Capítulo 19, vamos prosseguir. Mateus 19, versículo 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aqui faltou não cobiçarás, tá? Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. No registro de Marcos 10, versículo 11, ali registra que ele se ajoelhou diante de Jesus, indicando a sua reverência
e também a sua humildade diante de Jesus. E no Evangelho de Lucas, em Lucas 8:18, revela que ele era um homem que ocupava uma posição de grande prestígio. Ele era um líder judeu, apesar de ser jovem. Então ele, na verdade, queria saber como alcançar a vida eterna. Eu preciso fazer uma diferenciação sobre a vida eterna aqui no livro de Mateus, que fala do reino, e a vida eterna no Evangelho de João. Eu vou ler uma nota de rodapé da versão Restauração. Ter vida eterna no Evangelho de Mateus é diferente de ter vida eterna no Evangelho de João. O Evangelho de Mateus refere-se ao reino, ao passo que o de João refere-se à vida. Em João, ter vida eterna é ser salvo pela vida incriada de Deus, para vivermos por essa vida hoje e eternamente. Mas, em Mateus, ter vida eterna é participar da realidade do reino dos céus nesta era, hoje, por meio da vida eterna de Deus, e partilhar ou participar da manifestação do reino na era vindoura, desfrutando assim a vida eterna de Deus de modo mais pleno. Portanto, irmãos, esse jovem, ele queria participar da vida eterna na manifestação do reino dos céus. Ele falou do que é bom. Bom, em grego, agathos, significa de boa constituição, de boa natureza. Só existe um bom, é Deus. E Cristo é Deus. Então o requisito é guardar os mandamentos. Os mandamentos acerca do relacionamento com os homens e o de honrar os pais. Enfim, amar o próximo como a si mesmo. Que são os 5 mandamentos que estão na segunda tábua. Jesus citou 4. E também o 5º mandamento que está na primeira tábua, que é honrar os pais. E o jovem realmente era um jovem muito bom. Ele disse ter observado tudo isso. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, aqui tem uma diferença. Guardar a lei exteriormente não exige uma mudança interior pela vida de Deus, segundo a natureza do Deus bom. Esse jovem, ele alcançou um nível muito bom de guardar os mandamentos, mas é um guardar exteriormente. Mas Deus quer nos mudar interiormente. Deus quer, pela vida de Deus, nos transformar. Os escribas e fariseus, eu vou ler Mateus 23 para vocês. Mateus 23 expõe aqueles que cuidam de guardar a lei, cuidam da aparência, de que é uma pessoa que é temente a Deus e guarda a lei de Deus, mas o seu interior está podre. Capítulo 23, versículo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem emitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito, engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes, por dentro,
estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Portanto, irmãos, não basta apenas cuidar de guardar a lei e pelo menos diante dos homens mostrar-se de que você é uma pessoa temente a Deus e que guarda os mandamentos de Deus. Nós precisamos, no reino dos céus, permitir que essa nova vida nos leve a viver uma vida em outro plano, em outra esfera, na esfera celestial, na esfera do Espírito. Por isso, irmãos, usando esse mesmo princípio, como no caso do casamento que falamos hoje de manhã, alguns tentam manter as aparências de serem justos perante os homens, porém sem a essência da lei de Deus, que é amor, tolerância, respeito e compaixão. Somente pela fé, o homem é capaz de ter acesso à natureza de Deus, para viver na realidade do reino dos céus e não somente na aparência. Irmãos, uma coisa é manter a aparência de justo diante dos homens, outra coisa é ter a realidade. O jovem, sendo rico e dono de muitas propriedades, não passou pelo teste quando Jesus lhe pediu para vender todos os bens aos pobres e terás um tesouro no céu, pois vai e segue o Senhor. O Senhor sabia onde estava o problema do jovem, por isso que ele citou a segunda tábua da lei e não falou de não cobiçarás. Por quê? Quem está preso no plano terreno não consegue ver as coisas do plano celestial. Somente vivendo, irmãos, no plano celestial é que o homem é capaz de se libertar do apego aos bens materiais e buscar ser perfeito. Nota-se que Jesus não mencionou não cobiçarás. Por isso, irmãos, existe a necessidade de nós nos libertarmos do amor ao dinheiro. Versículo 23 a 26. Vocês estão percebendo que eu estou correndo um pouco, tá? Não estou entrando em muitos detalhes, mas daqui a pouco você vai perceber qual é o meu encargo. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Lá vem a reivindicação, né? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Por isso, irmãos, o Senhor está nos preparando para a edificação final. Se nós não voltarmos a ser simples como uma criança, o apego à posição, o apego ao lugar de prestígio, pode nos tirar da realidade do reino dos céus. Se nós ficarmos como o jovem rico, apenas na aparência de ser um homem justo,
guardar aparentemente toda a palavra de Deus, mas por dentro não deixamos o Senhor trabalhar em nós, irmão, também não servimos para edificação. Se nós ainda temos muito apego ao dinheiro, muito amor às riquezas, irmão, se nós não nos libertamos ainda do apego às coisas materiais, também vamos ter muita dificuldade na edificação do Senhor. O Senhor está nos ajudando a limpar. A palavra de Deus vem nos santificar e vem nos lavar, nos purificar com a lavagem de água pela palavra. Por isso, irmãos, Mateus 13, versículo 22, que diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você quer ficar infrutífero? Você quer que a palavra que entrou em você fique infrutífera? Isto é, não consiga fazer de você um bom material de edificação? Por isso, irmãos, nós precisamos limpar os espinhos do nosso coração. Os espinhos, irmãos, são as preocupações desta vida, as preocupações de o que havemos de comer amanhã, o que havemos de beber amanhã, com que vestiremos, a conta a pagar. Então, se você tem essa preocupação, você não tem coração para as coisas de Deus, não tem coração para fazer a vontade de Deus, porque você está tão preocupado como vai sustentar a família, como você vai se sustentar, né? E quando você tiver muito dinheiro, você vai pensar, não, depois que resolver o problema de dinheiro na minha casa, eu vou começar a servir ao Senhor, amar o Senhor. E quando você tem muito dinheiro, você cai na fascinação das riquezas. Quer dizer, o dinheiro não te liberta nem quando falta e nem quando sobra. Não é verdade? Por isso, irmãos, não precisa esperar quando sobra. Você pode servir ao Senhor aparentemente quando falta, mas o Senhor vai cuidar de você. Se o Senhor não deixa um pardal que não trabalha, não se preocupa com o dia de amanhã, o Senhor não deixa um pardal cair, morrer, e um cabelo seu, aqueles irmãos que estão meio carecas, o Senhor não permite cair nenhum cabelo. Se caiu porque o Senhor permitiu. Primeira Timóteo 6 a 10. Ó Senhor Jesus, liberta-nos, Senhor, do amor ao dinheiro. Versículo 6, como diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Você pode viver uma vida pregando o evangelho, fazendo comportagem, não é? Cuidando das pessoas e ajudando as pessoas a servirem na igreja para serem edificadas. Irmãos, tendo o que comer, o que vestir, irmão, estamos contentes, porque nada temos trazido para o mundo. Você trouxe alguma coisa quando nasceu da sua mãe? Trouxe nada, sem roupa, nem coisa alguma podemos levar dele. Por isso, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. Irmãos, tudo que acontece de ruim nesse mundo, no nosso universo, nessa terra, irmãos, é causado por amor ao dinheiro. Todas as empresas, sejam o que for, correm atrás do lucro, é ou não é? Sem lucro ninguém sobrevive. Então todos correm atrás do dinheiro, todos correm atrás do lucro. E quando o objetivo único da empresa é correr atrás do lucro, não se preocupam se isso traz benefício para o homem ou não. Na maioria dos casos, traz muito prejuízo para o homem, mas porque dá lucro para a empresa, eles então continuam a fabricar. As próprias mídias sociais visam lucro. Eles criam, são os engenheiros da informática, criam inúmeros algoritmos para que você acesse cada vez mais a sua mídia. Eles apelam de todos os jeitos para fazer você acessar. Não se preocupam que o que eles estão mandando para você são notícias falsas, informações falsas, são informações perniciosas, são informações que prejudicam as crianças, prejudicam a sociedade. Eles não importam porque eles querem lucro. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. Mesmo os produtos que estão no supermercado, a preocupação final não é a sua saúde, a preocupação é o lucro. Tem muita coisa que prejudica a sua saúde, mas como dá lucro para eles, estão ali nas prateleiras. Irmãos, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nós não devemos cair nisso. Tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Por isso, irmãos, para um rico que não tenha se libertado do apego ao dinheiro, será praticamente impossível de entrar no reino dos céus. Mas o que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Vamos terminar Mateus 19, versículo 27. Aí Pedro então falou: Pedro, eis que nós tudo deixamos e seguimos, que será pois de nós? Senhor, nós não amamos o dinheiro, nós largamos nosso barco, nós largamos nossa rede, largamos a nossa profissão, largamos a nossa empresa. Não sei se vocês sabiam que Pedro e João eram sócios de uma empresa de pesca. Eles largaram tudo e seguiram o Senhor. E nós? O que vai ser de nós? Não temos apego ao dinheiro. O Senhor falou, Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós que me seguistes, irmãos, nunca vamos nos arrepender em seguir o Senhor. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, Deus, no reino vindouro, os vencedores, nós, vocês, se assentarão, né? Nós não seremos esses 12 apóstolos que têm um lugar especial para julgar, sentados nos 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Nós não. Mas, irmãos, nós também vamos sentar no trono para reinar. Apocalipse 20, versículo 6, como diz? Como diz? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Embora não vamos assentar nos 12 tronos
para julgar as 12 tribos de Israel, porque nós não fazemos parte dos 12 apóstolos de Cristo, mas, irmãos, nós vamos reinar sobre a terra, sentado no trono juntamente com Cristo. E quando os 12 apóstolos, no tempo da regeneração, isso está em Atos capítulo 3, dá uma olhada, Atos 3, versículo 20 e 21. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Chegarão os tempos da regeneração, os tempos de refrigério, irmão, da restauração de todas as coisas. Então haverá tempo de refrigério para os judeus, que os remanescentes serão salvos. E quando Cristo vier na sua glória, será tempos da restauração de todas as coisas. Porém hoje, a igreja, enquanto não chega esse tempo, a igreja está em ação para introduzir a era do reino. Por isso, quem hoje na vida da igreja, na era da igreja, deixar casas por causa do Senhor, deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do nome do Senhor, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Isto é, terá a recompensa na era vindoura. E o versículo 30, último versículo de Mateus 19, irmãos, é muito interessante. Do nada aparece esse versículo: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Não é interessante? Do que o Senhor estava falando? O que o Senhor estava falando? Só vamos entender com capítulo 20. Por isso, quando Jesus falou, porém, muitos serão primeiros, e os últimos, os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros, imediatamente entra no capítulo 20. E no capítulo 20 começa com o quê? Com porquê. Esse porquê significa que Jesus está explicando o versículo 30 de capítulo 19 com uma parábola, tá? Então esta parábola vai ser o encargo principal dessa mensagem. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando
pelos últimos, indo até aos primeiros. Então vamos lá. Aqui está o nosso encargo principal. Quem é esse dono de casa? Esse dono de casa é o nosso Senhor Jesus. Ele tem uma vinha. Irmãos, a igreja é sua vinha. E essa vinha tem que dar fruto. Ninguém gasta, ninguém investe, ninguém planta uma vinha se não é para dar fruto. Não é? Então ele precisa contratar trabalhadores para trabalhar nessa vinha, para produzir frutos. Então esse versículo começa com porquê. Vou insistir, esse porquê está explicando o versículo 30 do capítulo anterior. Cristo é o dono da casa, Ele é o proprietário da vinha. A igreja, como a realidade do reino dos céus, é comparada a uma vinha. A vinha deve produzir fruto para o seu dono, que é a edificação da igreja. O fruto que Deus quer obter na igreja, irmãos, é a sua edificação. E para haver a edificação, irmão, tem todo um processo que tem que se fechar. Tem que sair para pregar o evangelho nas ruas. Tem que libertar os enfermos e os doentes. Tem que resgatar os que estão sob o jugo de Satanás. Temos que trazer essas pessoas para a hospedaria. Aqui na hospedaria nós temos que pagar o preço para cuidar. E não só cuidar, nós temos que fazê-los também servirem ao Senhor e edificar a igreja junto conosco. Todos têm que aprender a negar a si mesmo, deixar de lado o seu egoísmo, o seu individualismo, deixando de lado, não é, as suas peculiaridades, e nós somos edificados na casa espiritual. Então Deus espera de nós esse fruto que é a edificação da igreja. A mulher virtuosa de Provérbios 21, não tenho tempo de ler, representa um modelo ideal que Deus deseja que a sua igreja seja aquela mulher que cuida bem da igreja, cuida bem do mantimento da casa, cuida bem da vestimenta de todos da casa, cuida bem também dos pobres, também cuida dos necessitados, e que, mais importante, essa mulher é uma mulher que sabe negociar. Os seus negócios dão lucro. Não podemos ficar, irmãos, anos após anos, na mesma cidade, mesmo número de pessoas, depois de 5 anos, 10 anos, e nenhuma edificação, não damos lucro para o Senhor. Nós precisamos dar lucro para o Senhor. E a sua lâmpada não apaga dessa mulher, porque ela trabalha até muito tarde, de noite, e a sua lâmpada não apaga. E de noite, graças a Deus, irmãos, nós temos a palavra profética como a nossa candeia. Nós hoje estamos trabalhando de noite e a nossa lâmpada também não se apaga. Porque o dia que interromper a palavra profética, nós estaremos perdidos, estaremos sem direção. Graças a Deus que a lâmpada nossa também não se apaga. Então vamos lá, vamos começar a fazer vocês entenderem. O dia do trabalho, aqui está o dono de casa que saiu de madrugada para salariar. Por quê? Porque a jornada de um dia é a jornada de 12 horas. O dia do trabalho começa às 6 horas da manhã. Começa com o alvorecer do dia, 6 horas da manhã, tá? Aqui diz assim, tendo ajustado
com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, já a segunda turma, viu na praça outro que estava desaparecido. Então, a hora zero é às 6 horas da manhã. E depois, a hora terceira, que são às 9 horas da manhã, tá? Ele saiu novamente na praça e achou outros desocupados. E depois, na hora sexta, aí já é meio-dia. Meio-dia ele acha outros e contrata para a vinha. E depois a última turma, de 3 em 3 horas, é a hora nona. E a hora nona, irmãos, são as 3 horas da tarde. E quando é que termina o dia de trabalho? São às 6 horas da tarde. Os irmãos entendem? Começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. São 12 horas ao todo. E essas 12 horas, nós vimos que o nosso Senhor dividiu essas 12 horas em 4 períodos, ou não foi? De 3 em 3 horas, ele dividiu em 4 períodos. Isso refere-se que a era da igreja compreende 12 horas de trabalho. Nós estamos na era da igreja. Desde que o Messias foi sacrificado, a morte de Cristo iniciou, irmãos, a era da igreja. E a era da igreja vai se fechar na vinda de Cristo, daqui a pouco. Então são 12 horas de trabalho. Os primeiros trabalhadores da hora zero são os trabalhadores que são os 12 apóstolos, e com todos os servos que ali servem, não é? Representam os primeiros servos de Cristo no início da era da igreja. Eles são muito importantes, são ou não são? Pedro usou uma chave do reino dos céus e abriu a porta para os judeus crentes entrarem no reino dos céus da igreja. Ele usou a segunda chave na casa de Cornélio e abriu a porta do reino dos céus para os gentios, e nós entramos. Então, irmãos, esses trabalhadores de primeira hora são de extrema importância, são ou não são? Tanto é que os 12 apóstolos têm um lugar especial na economia de Deus. Eles serão os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Aí vem, às 9 horas, o Senhor saiu para contratar mais um grupo. Das 9 até meio-dia estão os trabalhadores, os meados da era da igreja. Aí chega ao meio-dia, até as 3 da tarde, o Senhor chama o terceiro grupo de trabalhadores. É o terceiro período da era da igreja. E das 3 horas da tarde até 6 horas da tarde, o Senhor chama os do quarto período e também os do último período da era da igreja. Eu vou falar uma coisa que parece coisa pequena, mas, irmãos, é uma grande revelação. Os trabalhadores são para trabalhar de 3 em 3 horas, não é? 3 em 3 horas. Os primeiros trabalhadores dos primórdios da igreja trabalharam 3 horas. Não significa, se você pegar 20 séculos, 2000 anos da era da igreja, dividir por 4, vai dar quantos? 20 séculos dividido por 4 vai dar 5 séculos. Claro que não é exato, mas para vocês terem uma ideia, são 5 séculos, 500 anos cada período em média. Então esses trabalhadores não trabalharam 500 anos, porque 500 anos muitos morreram, não é isso?
Então, esses trabalhadores de primeira hora, por exemplo, são os trabalhadores numa sequência, que vem no ritmo, segundo a revelação que o Senhor deu para eles, e também as circunstâncias que o Senhor deu para eles no primeiro tempo, é ou não é? Aí vem os trabalhadores de segundo período, que é das 9 ao meio-dia. Esses trabalhadores, né, também não significa que eles viveram 500 anos, não. Significa, nesse período, eles foram fiéis ao Senhor, é isso? E eles edificaram a igreja, né? No tanto que eles tiveram de luz, de palavra, de revelação, eles foram fiéis ao Senhor, não é? E no terceiro período, houve também os que, né, fizeram isso. E os do quarto período, irmão, já são os bem perto da gente. Os que começaram, que o Senhor chamou para 3 horas da tarde, irmãos, são os que antecederam a gente. Graças ao Senhor, irmãos, dentro do nosso período, das 3 da tarde até 6 da tarde, eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós tivemos os irmãos da Morávia, que começaram a praticar um amor fraternal, começaram a chamar-se entre eles simplesmente de irmãos em Cristo. Não havia hierarquia entre eles, não havia títulos e não havia clericalismo entre eles. Um século depois, os irmãos da Inglaterra também começaram a praticar o amor fraternal entre os irmãos, sem título, sem posição, e o Senhor começou ali um fogo para restaurar a realidade da igreja. E depois disso surgiram os irmãos unidos. E depois dos irmãos unidos, o Senhor levantou o Watchman Nee na China. E Ele revelou ao Watchman Nee sobre a unidade da igreja e a prática da igreja. E o Senhor levantou o irmão Witness Lee e eles nos trouxeram, irmãos, muitas riquezas que nós ganhamos, não é? E o Senhor colocou no nosso tempo o irmão Dong, nos ajudou, principalmente, irmãos, a sermos fiéis à palavra e praticar a palavra, negar a vida da alma. Recebemos toda essa herança desse último período de 3 horas, certo ou não? Estão me acompanhando? Nós estamos no período dessas últimas 3 horas. Mas, irmãos, por que o Senhor foi chamar outros às 5 horas da tarde? Não deveriam ser suficientes os que Ele chamou de 3 em 3 horas? Não sei se vocês entenderam. O Senhor chamou na hora 0, 6 horas da manhã, né? Depois chamou os das 9 horas da manhã, depois Ele chamou os de meio-dia, depois Ele chamou os de 3 horas, esses 3 horas, como os outros, deveriam encerrar tudo às 6 horas. Por que o Senhor foi chamar os das 5 horas da tarde? Perdeu, né, essa periodicidade, que era de 3 em 3 horas, e quando chega nas últimas 3 horas, deveria esses trabalhadores, das últimas 3 horas, encerrar essa era. Por que Ele chamou os da hora 1/10? Por quê? Sabe por quê? Porque da maneira convencional dos trabalhadores de 3 em 3 horas, Deus não iria concluir essa era. E todos esses trabalhadores da vinha, irmãos, são trabalhadores positivos. Não estou falando nenhum dos trabalhadores aqui, não estou falando dos trabalhadores fracassados, não. Estou falando de trabalhadores positivos. Todos eles foram fiéis ao Senhor no seu tempo, é ou não é? Mas, irmãos, isso quer dizer o quê? Que os trabalhadores das últimas 3 horas ainda não conseguiriam concluir essa era, terminar o que Deus tem que fazer nessa era. Então foi necessário
Deus levantar os da última hora. Porque os da última hora tem que ser diferentes. Esses da última hora, irmãos, desculpe me falar assim, tem que ser loucos. A maneira convencional não pode fechar essa era. Não dá conta de fechar essa era. Porque na última hora, irmãos, Deus vai derramar os seus 7 espíritos e já derramou. Ele já enviou os seus 7 espíritos. Ele nos introduziu já na era do Apocalipse. E para cooperar com 7 espíritos, para cooperar com esse aumento de velocidade que Deus precisa agir nesse momento, Deus também levanta o último grupo de pessoas, de trabalhadores especiais. Deus chamou você. Esses trabalhadores têm que pensar fora da caixa. Não pode ficar satisfeito na caixa. Não pode se acomodar. Não pode ser meramente convencionais, tradicionais. Esses têm que seguir de perto o Espírito. Esses têm que ser como os 4 seres viventes, zigue-zagueando atrás do Espírito. Onde o Espírito for, nós vamos atrás. Nós não questionamos por que isso, por que aquilo. Nós somos seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Nós não agimos pela razão, pela lógica. Nós somos obedientes ao Espírito. E o Senhor está formando esse grupo de loucos aqui. A comportagem dinâmica foi uma loucura. Uma loucura. Nenhum homem poderia fazer isso. E Deus aqui nos abençoou, nos abriu o caminho. Ele está fazendo. Claro que eu estou falando comportamento dinâmico, mas eu falo todo o resto. Avança jovem. Jovens, adolescentes, crianças estão cheios de encargo para pregar o Evangelho. As mulheres conectadas, os homens de oração, central de acolhimento, rede de cuidado, comportagem por hora, por oportunidade, e os irmãos no seu dia a dia saindo para pregar o Evangelho, usando posso orar por você. Irmão, nós estamos revolucionando. Não nós, mas o Espírito. Ele está atuando dessa forma, mas ele precisa de quem coopere com ele. Por isso, irmãos, ele foi chamar na última hora os que estão fora da caixa, não convencionais. Não é verdade? Ó Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor ter nascido nessa era. Nós, os cooperadores, estamos muito contentes. Nós passamos dezenas de anos, irmãos, muitos problemas entre nós.
mas pela necessidade que eu tenho da última hora, o Senhor nos fez chegar num momento muito bom, de coesão, de edificação entre nós, de unidade, de unanimidade. Por quê? Ou porque o Senhor precisa de uma liderança para liderar esse grupo de trabalhadores de última hora, fora da caixa, não convencionais. Mas eu quero dizer para vocês que os que Ele chamou na hora da última hora, na verdade esse período é dos que Ele chamou na hora das 3 da tarde. Seria o período, né, sob a responsabilidade desses, das 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde, não é? E de repente nós surgimos aqui quase no final, o Senhor nos chamou na última hora. Então nós convivemos com esses das últimas 3 horas. Nós convivemos. Então entre nós tem os convencionais das 3 últimas horas e também tem os não convencionais da última hora. O meu trabalho nos últimos tempos com os comportores é converter os que ainda estão do lado convencional das últimas 3 horas para ser um cooperador da era da última hora. Irmãos, esses da última hora são diferentes. Eles não podem errar, não podem fracassar, porque é a última hora. Não temos direito de falhar. Por isso, irmãos, eu tenho insistido, vamos manter-nos humildes, vamos nos manter com espírito contrito, arrependido, coração sempre quebrantado, para que o Senhor sempre tenha caminho entre nós. Porque nós estamos muito claros de que não somos nós quem é capaz de fazer a obra de Deus, é o próprio Espírito. Apenas, irmãos, amamos a palavra de Deus com amor reverente e praticamos, obedecemos com simplicidade, dizemos sim e amém e as coisas acontecem, não é? Vamos continuar assim até o fim. Não vamos deixar nenhum sucesso virar nossa cabeça. Invocando o nome do Senhor e amando a sua palavra, somos a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mas o Senhor que está conosco tem a chave de Davi. Ele é o rei, Ele abre a porta do reino dos céus. Aí hoje, na comunhão com os irmãos cooperadores, eu disse, na verdade, os trabalhadores de última hora precisam ter um espírito diferente. Humilde, já disse, mas irmãos, eu venho, pelo menos 2 anos depois da pandemia, fazendo live todo sábado de manhã para os comportores. E em todas essas lives, eu primeiramente ouço os testemunhos deles, por 40 minutos para 50 minutos. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, que muitas vezes, eu sinto, que eu estou atrás deles, eles estão na minha frente. Esses meninos que estão nas ruas, irmãos, eles, quem sabe, vivem mais no Espírito, mais tempo no Espírito do que eu. Porque se eles não viverem no Espírito, irmãos, a comportagem não é feita. Eles andam desesperadamente buscando a direção do Espírito, porque senão não acontece. Eles muitas vezes estão debaixo de um sol
escaldante. Eles estão lá fazendo comportagem. Nos drive-thrus, que eles chamam de drive. Quando falam drive, são os drive-thrus. Ou eles estão no shopping, nas lojas, correndo, com segurança correndo atrás deles. Mas eles estão salvando as pessoas. Quantos suicídios nós evitamos? Quantos casamentos nós salvamos? Quantas doenças foram curadas? Quantos empregos o Senhor milagrosamente conseguiu? Porque nós temos um grupo de pessoas, irmãos, que se dispuseram para sofrer pelo Senhor. Estão ali todo o tempo. Hoje à tarde, um cooperador nosso falou, que ele falou, eu de tanto ouvir testemunho dos comportores, eu resolvi sair 1h30 com eles para eu ter um pouco de experiência. Aí ele saiu na rua com eles e tal. Depois os comportores que estavam com ele são bem mais jovens do que ele. Nós vamos para shopping para terminar de fazer comportagem. Aí o irmão pensou, shopping? Eu tenho pessoas que me conhecem nessa cidade, né? Aí no fim ele foi. Esse jovem que estava com ele, levou ele para lá, disse o seguinte: eu já fui expulso 3 vezes desse shopping. Aí o cooperador pensou, o que leva esse jovem a passar por isso? Foi expulso 3 vezes, ele quer voltar lá, e ele fala com alegria, vamos voltar lá, vamos lá. Irmão, esse é o espírito do trabalhador de última hora. Não é sentado no sofá, não. Quem é trabalhador de última hora? Os primeiros trabalhadores que seguiram o Senhor com toda simplicidade sofreram com oposições, tiveram que abrir picadas. Os do período da igreja em Esmirna sofreram fortes perseguições e muitos foram torturados e mortos por causa da fé. Os do período da igreja em Tiatira, né? A igreja afundou. Mas nós temos os demais de Tiatira, em Apocalipse 2:24, não se contaminaram. Os demais de Tiatira, sabe quem eram? Os valdenses, os primeiros comportores. Eles lutaram pela propagação da palavra pura de Deus. Eles foram fortemente perseguidos pelos que detinham o poder da própria igreja. No período de Sardes, muitos também pagaram com vida para sair dos muitos erros da igreja em Tiatira, lutaram para que a Bíblia fosse acessível, né, para todos. E também muitos que nos precederam, já falei isso, que aos poucos nos trazer luz sobre a igreja e a sua prática. Houve muito labor por parte desses servos, que com certeza não será esquecido na vinda do Senhor. Agora chegou a nossa vez. Temos a palavra profética, tão brilhante, dando-nos direção. Por ela também percebemos a chegada da aurora, que está em Salmo 110, versículo 3. Os jovens milagrosamente estão sendo despertados para formar exércitos e jovens santos para Cristo. Claramente percebemos a ação dos 7 espíritos da nossa época, atuando nos nossos dias, turbinando todas as ferramentas, como a comportagem, SEAP,
Avança Jovem, Expo Livro, Bucafé, a Rede de Cuidado das Mulheres, Central de Acolhimento, Rede de Cuidado das Igrejas, eu posso orar por você, etc. E agora, para fechar o circuito, o Senhor está nos revelando que o seu foco é a edificação da igreja, uma igreja em total harmonia e unidade, cujos membros receberam operada a cruz, destituídos de egoísmo, de inveja, de divisão, ajudando um ao outro a crescerem em Cristo em amor. E o resultado disso é a edificação do lugar, da habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:22. Os últimos serão primeiros, os primeiros últimos. Mas, irmãos, aqui na King James atualizada, no versículo 30 de Mateus 19, diz assim: entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Quer dizer, não necessariamente a totalidade dos primeiros serão os últimos, não necessariamente a totalidade dos últimos serão os primeiros, mas muitos. E também, depois da parábola, não é isso? Do capítulo 20, ele também fala assim, não é isso? No versículo 16. Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, onde você está? Você quer ser quem? Irmãos, vale a pena. O Senhor dá tanta importância para os últimos. Ao assalariar os que trabalharam na vinha, o Senhor mandou chamar da recompensa, porque esse assalariar na verdade é recompensa. O Senhor mandou dar recompensa para os últimos primeiro. O Senhor dá muita importância para nós. Ele quer nos recompensar primeiro, antes dos primeiros apóstolos. Você já percebeu isso? Uau, já pensou, chegando aquele dia, nós somos todos Zé Ninguém perto dos 12 apóstolos? Nós somos Zé Ninguém, mas somos trabalhadores de última hora. Somos os turbinados pelo Espírito. Não amamos a nossa própria vida da alma, nós somos seguidores do Cordeiro. Somos seguidores dos 7 Espíritos, zigue-zagueando como relâmpago. Estamos fazendo a vontade de Deus. Por uma surpresa de todos, nós vamos ser chamados primeiro. Ó Senhor Jesus, quanta honra, quanta glória, quanto privilégio. Vale a pena. Vale a pena pagar esse preço. Por isso eu digo todo sábado, quando eu ouço os testemunhos desses irmãos e irmãs, comportores, irmãos, me faz humilhar mais um pouco. Esses irmãos realmente são vencedores. Estão ali trabalhando, debaixo da perseguição, debaixo do sol. Estão ali usando a palavra profética, vivendo no Espírito, não é isso? Porque quando eles não vivem no Espírito não funciona. Quase que todo sábado eu falo com eles, a comportagem dinâmica não é motivada pelo ganhar dinheiro. Se você fala em ganhar dinheiro, não funciona. Mas é por amor ao Senhor e por obediência à palavra profética e por amor às almas das pessoas. E as coisas estão funcionando. Nós estamos mexendo com as portas dos Hades. Vocês são culpados. E muitas vezes nós, os cooperadores, temos alguma
algum incidente em casa, alguma doença, alguma coisa, sofrendo oposição, ataques do inimigo, porque vocês estão fazendo as coisas acontecerem, e as portas do Hades estão tremendo, estão sendo abaladas. Mas, irmãos, nós não temos medo, não. Nós não somos intimidados, porque o Senhor cuida de nós. Nós temos um rei que já está à direita da majestade. Ele apareceu a Pedro, Tiago e João, como mostrou a sua majestade, o seu poder da sua vinda. Irmão, nós não temos medo, não. O que está conosco é muito maior do que está no mundo. Essa parábola mostra uma generosidade extra para com os trabalhadores do final da era. Por isso que eu estou chamando os trabalhadores da última hora, eu estou chamando dos trabalhadores do final da era da igreja. Nós estamos na era da igreja, estamos no final da era da igreja. Por isso, irmãos, a conferência de jovens recebeu o nome de geração final. Geração final não é só eles, não. Nós estamos na geração final. Vamos fazer jus à sua generosidade, amando a sua palavra, ruminando e praticando a palavra e deixando tudo, negando a si mesmo para seguir ao Senhor. Deixando o nosso apego pelas coisas materiais. Irmãos, realmente, eu não tenho mais nenhum apego com as coisas materiais. Nada mais me atrai que fazer a vontade do Senhor. Aí, bom, eu queria falar mais coisas sobre trabalhador da 1/10 hora, mas eu preciso terminar esse capítulo. Vamos lá. Versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Irmãos, é a terceira vez que Jesus fala da morte e ressurreição. A primeira vez que ele falou foi ao pé do Monte Hermon, em Cesareia de Filipe. Vocês se lembram? Em capítulo 16 de Mateus. Quando ele falou da revelação da igreja e que a igreja precisa ser edificada, ele falou de sua morte e ressurreição. Então vocês já sabem para que serve a morte e ressurreição de Cristo. É para a edificação da igreja. Logo depois do Monte da Transfiguração, ele falou outra vez. Quando ele mostrou a sua majestade para os três, ele é o Rei da Glória que virá na manifestação no reino dos céus. Ele virá para tomar o seu reino, mas só vai conseguir fazer isso morrendo e ressuscitando. E agora pela terceira vez ele fala, depois de falar dos trabalhadores de última hora, irmãos, ele quer mostrar para nós, irmãos, isso só será possível com a sua morte e ressurreição. Por isso, irmãos, a morte e ressurreição de Cristo que já aconteceram, para nós, irmãos, é um modelo para a gente hoje servir ao Senhor e edificar a igreja. Que também nós carregamos a morte no nosso corpo, para que a vida opere nos irmãos na edificação. Tomando a cruz, negando a si mesmo, certo? Quando eu falei do capítulo 19 sobre voltar a ser uma criança, irmãos, eu vejo esses adolescentes, as crianças, pregando o evangelho. Um irmão me mostrou que uma família teve que voltar para a sua igreja, no avião, seu filho de quantos anos? 3 anos, 3 anos que o irmão aprendeu a falar, 3 anos,
estava no corredor do avião, orando pelos comissários. Os nossos adolescentes comportores estudam e fazem comportagem. A dedicação deles, o empenho deles, como eles são absolutos pelo Senhor, eles fazem por amor ao Senhor e por amor à palavra profética. Irmãos, para mim é um grande exemplo, para mim é um grande estímulo. Por isso, irmãos, não vamos amar a nossa posição de líder. Eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, essa é a realidade do espírito dos trabalhadores de última hora. O Senhor precisa desse espírito para Ele voltar. Por isso, irmãos, eu acho que o Senhor está às portas. Vamos terminar, eu preciso terminar. Versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor, perguntou-lhe, o Senhor perguntou, o que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, esses meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Na verdade, quem mandou perguntar eram os próprios filhos. Eles queriam assentar um à direita e outro à esquerda. Irmãos, isso mostra que na edificação da igreja, na esfera celestial, nós precisamos limpar-nos desse conceito de posição. Nós não temos conceito de posição, irmãos, no reino dos céus. Não pensa, puxa vida, eu estou perdendo o meu lugar, estou perdendo minha posição, estou perdendo a evidência, né? Cada vez mais estou perdendo, né? Eu preciso de mais holofote, então vou criar espaço para mim na igreja. Não faça isso, irmão, não faça isso. Porque na esfera terrena, os governadores dos povos dominam os povos, e os maiorais exercem autoridade sobre os povos. Mas não é assim na igreja. Não é assim na igreja. Eu sou irmão responsável, obedeça a mim, você tem que me servir. Irmão, não é com essa atitude. Porque no reino dos céus, na igreja, quem quiser ser grande, quem desejar ser importante, será o que serve aos outros. Quem quiser ser o primeiro, será escravo de todos. Versículo 28, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Versículos 6 e 7, né? Os fariseus amam em primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Isso descreve muito bem lá em Mateus 23. A preeminência da igreja, irmãos, vem pela realidade da vida, pelo reconhecimento orgânico pelos membros do corpo. 2 Timóteo 3,13. Se você não está entendendo o que estou falando, então vou ler 2 Timóteo 3, 1 Timóteo, 3,13. 1 Timóteo 3,13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, quem serve na igreja, quem realmente, né, ajuda os irmãos, ajuda na edificação, ajuda outros membros do corpo de Cristo, irmãos, a sua realidade promove uma justa preeminência por parte dos irmãos que ele serve. Irmãos, isso não é errado, isso é normal, isso é do próprio corpo, certo? Mas você lutar por um espaço, a força, irmãos, isso não é da realidade do reino dos céus. Na vida da igreja, né, cada um deve considerar, com toda a humildade, já li isso, os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, versículo 3. Aí tomemos o exemplo de Cristo, que se esvaziou, se humilhou, se tornou obediente até a morte, ainda a morte de cruz. Ele não se exaltou,
Ele não buscou espaço para ele. Ele não buscou a sua própria glória. Ele não veio para fazer a sua própria vontade. Ele só fez a vontade do Pai. E Deus o exaltou sobremaneira. Irmão, deixe Deus exaltar você. O amor pela preeminência, a disputa pelo poder ou pela posição tem danificado a igreja e tem danificado a edificação do corpo de Cristo. Porque ao criar uma classe especial de clero que substitui os demais membros da igreja na sua função, matou a edificação da igreja pelos membros do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, hoje vamos restaurar tudo isso. E vou terminar Mateus 20, últimos versículos, vamos lá. Eu acho que é suficiente, já passei em cargo. Mateus 20, últimos versículos. Versículo 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passara, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Por que este capítulo termina com isso? Vou explicar. Filho de Davi é um título exclusivo no meio do povo judeu para designar, irmãos, a realeza do Messias vindouro. Quando eles falam de filho de Davi, estão se referindo a Messias, referindo a Cristo que virá. A multidão os repreendia e eles gritavam cada vez mais, irmãos. É muito interessante, irmãos, que esse relato venha logo depois da mãe de Tiago e de João ter pedido para Jesus que um assente à sua direita, outro assente à sua esquerda. Vocês se lembram, são 2 e aqui são 2 cegos. Quer dizer, quando você não está enxergando o que o Senhor está fazendo aqui, no reino dos céus, você ainda busca os primeiros lugares, você ainda busca a posição, você ainda busca seu lugar ao sol, você ainda busca a glória, você ainda busca, né, a preeminência. Você é um cego. Se você é um cego, vai perder o galardão dos trabalhadores de última hora. Por isso, irmãos, você precisa ser como esses 2 cegos. Você precisa desesperadamente correr atrás do Senhor. Se você não está vendo nada disso que eu estou falando, Senhor, eu quero ver. E o Senhor, pela sua misericórdia, Ele pode te libertar. Ele pode te fazer ver. E ainda pode fazer você participar ainda desse grupo de trabalhadores especiais. Esses trabalhadores não convencionais, não tradicionais, esses estão fora da caixa. Aleluia! Que este semestre o Senhor agregue mais trabalhadores da última hora. O Senhor agregue mais ainda os loucos pelo Senhor. Já foi expulso 3 vezes do shopping, ainda insiste em ir para o shopping. Não para comprar coisas, para resgatar as almas, pregar o evangelho do reino. Irmãos, eu tenho muita esperança ao ver vocês. Na verdade, vocês são meu modelo. Vocês são meu incentivo, é minha motivação para não cair no convencional. Eu quero continuar, pelo estímulo de vocês, irmãos, a ter esse outro espírito. Somente esses que têm outro espírito vão trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor, amém.